Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os principais pontos para a construção da rotina do bebê e um ponto importante. O ponto importante se chama periodização. Lembrando que o processo todo é dividido em 4 passos. É preciso ter persistência, consistência, é preciso ter paciência. Lembrar dos 4 passos do sono do bebê. O primeiro passo do sono como um todo, o primeiro passo é ter a clareza, é conhecer o bebê. O segundo passo é determinar as causas para os despertares do bebê. E esse é o passo que vai determinar o seu destino, vai determinar vai determinar para onde você deve caminhar. Não, eu acho que meu bebê acorda por fome. Faz sentido pensar em fome. Então, por enquanto, é nesse caminho que você tem que caminhar. É nesse sentido que você vai ter que caminhar. Ok, descartou fome, passa para o outro, passa para dor, salto de desenvolvimento, angústia da separação, imaturidade, e assim vai caminhando. O terceiro passo é a rotina propriamente dito. Com o tempo, fazendo isso, ensinando isso para vocês, eu fui percebendo que não basta só ter rotina. O que antes eu ensinava a rotina virou um passo. Aumentou também meus resultados, aumentou também a quantidade de mães. Desde quando eu comecei a ensinar assim, aumentou também a quantidade de mães que conseguiram dormir a noite toda. E a quarta etapa, o quarto passo, é desfazer as associações que estejam atrapalhando o sono do bebê. Nem toda associação atrapalha o sono, muitas, inclusive, ajudam. Uma vez que você tem clareza sobre o teu bebê, uma vez que você conhece o teu bebê, uma vez que você conhece as principais causas para os despertares do teu bebê, aí você estabelece a rotina dele. A maioria de vocês, nesses 3 primeiros passos, a maioria de vocês, eu falo sem medo nenhum de errar, a maioria de vocês já vai ter conseguido fazer o bebê dormir a noite toda, sem mexer em associação. Mas por que eu falo de rotina e não de fazer dormir? Porque apesar do objetivo da rotina, nesse caso, ser dormir a noite toda, a rotina de sono não é bem mais do que apenas o sono noturno do bebê. Então vamos lá, o que é rotina? Para quem não sabe. E é importante, já que eu falo muito disso, mas muita gente erra. Muita gente mesmo. Rotina é uma sequência de eventos que deve ser executada repetidamente. E aqui vem o erro. Porque quando eu falo, e é isso. Rotina é uma sequência de eventos que deve ser executada repetidamente. Mas o principal erro que acontece aqui é achar que tem que ser tudo na mesma hora, do mesmo jeito. Também não é assim. Tem que ter repetição? Tem, claro, tem que ter repetição. O aprendizado, tanto do adulto como da criança, como do bebê, o aprendizado vem da repetição. É ver uma coisa, aí você repete, e você repete, e você repete, e você repete, e você repete, você aprende. Não tem outro jeito. Vai ter um ou outro gênio que só de ouvir, só de primeira já aprende. Eu não sou gênio, e eu acredito que a boa parte dos bebês de vocês também não. São bebês normais. São seres humanos normais, então eles vão precisar repetir, repetir e repetir. Por exemplo, por que criança aprende tão fácil, tão rápido as coisas? E se você parar para prestar atenção, criança não aprende tão rápido assim, não. Vamos imaginar aquela criança com 4 ou 5 anos, que você aponta para alguma coisa azul e fala, olha, isso em inglês é blue. E aí ela passa o dia inteiro, blue. Olha, pai, isso aqui é blue. Olha, mãe, isso aqui é blue, 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 blue. Aí sai o dia inteiro te enchendo o saco, falando que as coisas, apontando para tudo que é azul e dizendo que é blue, 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 blue. Então, olha quantas vezes ele não repetiu isso num dia, num único dia. Não precisa ser tudo no mesmo jeito, no mesmo horário, nos mesmos minutos. Não precisa, não é obrigatório que às 8h47 você esteja colocando o bebê para dormir. Tem uma certa repetição, é preciso ter essa sequência para poder gerar uma palavra. Essa é a principal. Previsibilidade. Essa, de longe, é a principal palavra que define rotina. Previsibilidade. Outro conceito, para quem está anotando, esse conceito é muito importante. Eu já falei ele algumas vezes, mas é importante. Anota e grifa, anota e destaca. Tudo que é novo para o bebê, tudo que é novidade, costuma deixá-lo alerta ou assustado. Alerta ou assustado. É só ver um salto. Olha a quantidade de mudança, a quantidade de novidade que teve num salto de desenvolvimento. Olha essa quantidade de novidade. Então, ele vai ficar muito assustado por causa disso. Quando você tem uma rotina bem estabelecida, quando você tem essa previsibilidade, o bebê já vai esperando pelo que vem após. Se ele está com sono, você pega, sempre faz um passeiozinho pela casa, coisa simples. Leva para a janela, para mostrar a janela para ele, que por algum motivo o bebê relaxa assim. E você faz isso, e depois leva para o quarto. Se você faz isso já há algum tempo, com repetição, ele já está esperando que você leve para a janela. Ele já está esperando que você leve para o quarto depois. E se você muda a sequência, muitas vezes se você muda a sequência, ele estranha. E é uma sequência de eventos normais. Eu espero que seja normal
normal, sem grandes coisas, sem coisas muito difíceis, principalmente porque se for algo muito difícil, vamos supor, todo dia você faz a massagem mais mirabolante, você aprendeu a fazer uma massagem aí muito mirabolante, muito difícil, todo dia você vai ter que fazer, você não vai, dificilmente você vai conseguir, tá? São coisas simples para gerar essa previsibilidade para o bebê. Em outras palavras, isso intensifica o sono do bebê, tá? E para conseguir a noite inteira de sono, até tem outras formas, tá? Que eu me ensino a forma que eu acho que vale a pena para todas vocês, essa técnica dos 4 passos para uma boa rotina de sono, não só uma boa rotina de sono, para uma boa higiene do sono como um todo. São esses 4 passos. Então, se você quer que o bebê durma bem nas sonecas, se você quer que o bebê durma bem à noite, você vai precisar de uma boa rotina. Você vai precisar lembrar dos 4 passos. E essa sequência de eventos envolve passos cuidadosamente orquestrados para que ele consiga melhorar o sono dele, para que você consiga melhorar o sono dele. E não tem nada de calcular, de novo, pelo amor de Deus, não tem nada de calcular exatamente os segundos, não tem nada de aquela rigidez militar, não é assim. Dá para ver dos depoimentos que eu faço, que eu pego todo dia às 17, de mães que já conseguiram, nenhuma delas foi extremamente rígida demais, não quando conseguiu. Algumas começaram assim, viram que não dava certo e mudaram. Algumas conseguiram rápido, algumas conseguiram em 2 semanas, algumas conseguiram em 1 mês, algumas conseguiram em 2 meses. Alguns de vocês vão conseguir rápido, sabendo executar, alguns de vocês vão conseguir rápido. Outras vão demorar mais. Esse tempo varia. Por isso que eu já ensino todo mundo que entra, todas as minhas alunas que entram na mentoria, para vocês também, eu já oriento. Esperem ter conseguido daqui 6 meses. Aprendeu como se faz, aprendeu como se executa, espera ter conseguido daqui 6 meses. Que às vezes depende, às vezes precisa fazer mais ajustes, às vezes precisa ter um dente nascendo, aí você precisa estabilizar, você precisa aliviar isso. Seu bebê está acordando com fome, você vai precisar ajustar a rotina alimentar para depois começar a pensar em dormir a noite toda. Então são alguns pontos. Quantos pontos de ajuste precisam? Depende de cada bebê. Varia de cada bebê. Então, esperem o resultado em 6 meses. A regra dos 6 meses. Não esperem antes disso. Vai ser melhor para vocês. E você vai precisar orquestrar esses passos repetidamente da melhor forma possível para o bebê. Qual é a melhor forma possível para o bebê? Aquela que ele relaxa, que ele se sente seguro. Primeira aula da maratona vai ser muito sobre isso. Com integridade, ou seja, sem deixar chorar, para você gerar essa previsibilidade para o bebê. Como eu disse, para que essa previsibilidade? Para que o bebê fique mais calmo. Porque tudo que é novo, se ele não sabe pelo que esperar, ele vai ficar alerta. Vai, de uma certa forma, interpretar como perigo. E ele pode até dormir sem nenhuma rotina, mas normalmente é por exaustão. Normalmente é aquele bebê que está cansado demais, ficou horas e horas acordado, horas e horas sentindo sono, e aí apaga porque, enfim, dormiu por exaustão. E é claro que isso não é saudável. O bebê só vai dormir bem se ele estiver bem. Isso porque se ele se estressa, estresse é mediado por um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio prejudica a produção adequada de melatonina, o hormônio da quantidade e qualidade do sono. Então ele precisa dessa previsibilidade, ele precisa se sentir bem para que ele tenha o mínimo de estresse possível, para que ele tenha a sua ciclicidade hormonal, para que ele tenha a sua produção de melatonina normal. Todos os dias, para esse bebê que não tem previsibilidade, é como se fosse o primeiro dia de aula para ele. Normalmente é algo meio assustador para a criança. Então, quem aqui lembra do seu primeiro dia de aula? Quem aqui lembra da sua primeira vez que você pegou para dirigir um carro? Não é a situação mais tranquila do mundo. Para o bebê é a mesma coisa. Todos os dias. Se ele não tem rotina, todos os dias vai ser isso. Todos os dias vai ser o primeiro dia de aula, todos os dias vai ser a primeira vez que ele experimenta alguma coisa. Porque ele sempre vai receber um estímulo novo, alguma coisa diferente. E é óbvio, se ele não conhece nada ainda, tudo vai ser novo. Se ele não sabe pelo que esperar, tudo vai ser novo. Esse, inclusive, é um comportamento de sobrevivência do ser humano há milhares, quiçá milhões de anos. Tudo que era novo, qualquer homem das cavernas, qualquer ruído diferente, podia ser um predador, podia ser um animal, podia ser um perigo. E a rotina entra justamente nesse ponto. São passos fundamentais, cuidadosamente orquestrados em sequência, para gerar essa previsibilidade. E o que são esses passos? Por que eles existem? Essa característica de reagir mal às novidades é algo primitivo nosso. O nosso sistema límbico, que é o cérebro é a parte do cérebro mais primitiva, que é essa parte mais instintiva do ser humano, ele foi programado há milhões de anos, onde as situações de temperatura e pressão eram completamente diferentes de hoje, mas esse sistema límbico não mudou. De lá para cá, a gente desenvolveu uma outra parte do cérebro chamada neocórtex, que fica em cima do sistema límbico. E eles possuem funções diferentes. O neocórtex permite a comunicação, é a parte racional, mas a tomada de decisão normalmente vem do sistema límbico. A nossa tomada de decisão, a sua tomada de decisão e a do bebê também, normalmente vem do sistema límbico. E o sistema límbico ele atua constantemente em
em alerta. E ele faz de tudo para a gente não gastar energia. Ele faz de tudo visando a nossa sobrevivência o mais tempo possível. E por culpa dele, por culpa desse... isso é importantíssimo, tá? É sobrevivência, é proteção, é segurança. Mas por culpa desse sistema límbico, que a gente fica acima do peso. Eu tenho certeza que ninguém que está acima do peso realmente gostaria de estar acima do peso. Uma coisa é autoaceitação, outra coisa é realmente gostar de estar. Querendo ou não, gostando ou não, a obesidade aumenta nossas chances de morrer, aumenta a predisposição a doenças. Então, racionalmente, ninguém queria. O nosso neocórtex fala, a gente deveria fazer dieta, a gente deveria e não comer porcaria. Mas a mulher da relação, que é o sistema límbico, ou seja, quem manda, é o sistema límbico, e ele fala, você precisa poupar energia, você precisa... Então, não precisa fazer exercício, não precisa fazer dieta, vamos poupar energia, vamos consumir a maior quantidade possível. E para o bebê é a mesma coisa. Encontrar algum estímulo diferente é encarado como uma ameaça, e essa ameaça deve ser retirada o mais rápido possível. Por isso ele se assusta ou se irrita quando é exposto a algo novo. Então, ele se assusta tanto. Por isso que eu digo que tudo que é novo deixa o bebê alerta ou assustado. Sabendo o quanto o estresse atrapalha o sono do bebê, fica fácil entender que a gente precisa evitar ao máximo essas situações de estresse. E uma das formas é garantindo essa previsibilidade para o bebê. Ao máximo, a gente deve evitar o estresse do bebê. Fome é situação de estresse, dor é situação de estresse, salto de desenvolvimento é uma situação de estresse. Essa a gente não consegue evitar, mas essa a gente consegue lidar com ela. Falta de rotina, falta de previsibilidade é uma situação de estresse. Então, quais são os passos da rotina? Rotina alimentar, uma rotina de sonecas, a gente vai falar sobre cada uma delas. Você vai ter que ajustar a rotina alimentar do bebê, você também vai ter que ajustar a rotina de sonecas do bebê, a gente vai ter que ajustar ritual do sono. O ritual, inclusive, é um dos principais pontos, porque é o que você vai fazer no momento do bebê adormecer. São esses passos. Muita gente confunde rotina só com ritual. Rotina não é só isso, rotina é o dia inteiro. Passos que você vai fazer no momento do bebê adormecer é o ritual. É um dos principais momentos. É um dos principais momentos que o bebê vai precisar ter previsibilidade, tá? E a gente vai falar mais sobre isso. E assim você vai dando mais previsibilidade para o bebê e assim você vai evitando situações de estresse para o bebê. Porque, de novo, lembrem, para quem está anotando, é importante anotar essa e destacar. O principal inimigo, o principal vilão, o principal fator que impede o sono é o estresse, é o cortisol. Tudo aquilo que eleva cortisol vai prejudicar o sono do bebê. A questão é que só isso não, já é muita coisa, mas isso também não basta. Por que não basta? Porque teu bebê muda. Olha o exemplo do story da mãe que disse, meu bebê dormia a noite toda, mas desde quando começou a andar, ele voltou a acordar. Teu bebê vai mudar tempos em tempos. Quase sempre isso está relacionado ao desenvolvimento dele, com o desenvolvimento do bebê. Teu bebê vai mudar. E é preciso você parar para reavaliar a tua situação, para reavaliar a situação do bebê, para reavaliar como é que está essa rotina, para reavaliar como é que estão as condições dessa higiene do sono, para reavaliar os 4 passos. Deve ser feito através de um esquema chamado periodização. A minha forma, existem várias formas. A minha forma de periodização é através de uma ferramenta chamada Desafio de 7 dias. Observando, avaliando, 7 dias executando. 7 dias observando, 7 dias executando. Para você observar, determinar o que precisa ser ajustado, ajustar. Depois do ajuste, você vai observar mais 7 dias e vai reavaliar, determinar o que ainda precisa ser observado, o que ainda precisa ser ajustado. Ponto você vai ajustar hoje. Vou ajustar isso aqui. Vou ajustar o ambiente, vou ajustar as sonecas, vou ajustar a alimentação. Conversar com minha pediatra sobre o que fazer para aliviar a dor de dente, a dor do nascimento de dente. Executa isso. Por mais que tenha tudo isso, por mais que você tenha associação, ambiente irregular, soneca que precisa ser ajustada, dor no nascimento de dente, mas que você tenha esses 4 pontos para ser ajustados e você observou, não vale a pena tentar fazer tudo junto. Porque, de qualquer forma, tentando melhorar, as chances são que você vai acabar dificultando, porque vai ser muita mudança para o bebê. E tudo que é novo, deixa alerta ou assustado. Então você vai executa, passa mais 7 dias reavaliando, lista de novo, pronto, dor de nascimento de dentes eu aliviei, ou a gengiva rasgou, ele já não está mais incomodado com isso. O que tem? Deixa eu reavaliar. O que tem para ser avaliado agora? Então agora eu vou ajustar o ambiente, agora eu vou ajustar a soneca, agora eu vou fazer isso. E você vai indo, sempre seguindo os 4 passos, sempre fazendo essa periodização. É isso que vocês precisam fazer